Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Visualize Conversa, mais uma vez dos estúdios do Bocaiúva Online. E dessa vez a minha convidada é Marisa de Souza Alves, a nossa ex-prefeita Marisa Alves. Marisa, obrigado por atender o nosso convite, estar conosco aqui conversando, fica à vontade. Obrigada, é um grande prazer poder aceitar o seu convite. Gosto muito de a gente estar podendo participar da vida da nossa cidade, falar sobre a nossa cidade, falar da política que a gente gosta, da boa política, do bom trabalho. E parabenizar você, eu tenho acompanhado, você sabe disso, acompanho todas as entrevistas que estão sendo feitas. Isso é necessário para passar para a comunidade as verdades, os desejos, o que as lideranças pensam, para surgimento de novas lideranças, mas o contexto também atual do município, né? Não só no quesito político, mas no quesito crescimento, ações, atitudes. Então isso é importante. Quero te parabenizar pelo sucesso do seu Visualize, isso é muito importante e eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Obrigado, Marisa. Marisa, para a gente iniciar nosso bate-papo, nós vamos falar sobre muitas coisas, sobre o seu mandato, como você avalia o governo que aí está. Mas para a gente começar, como está a Marisa hoje, politicamente? Bom, a Marisa hoje não estou tão tranquila politicamente por conta das questões de trabalho. Todos sabem que eu estou assessorando o deputado federal Paulo Guedes e ele é um deputado, pelo amor de Deus, que ele corre muito, tem um ritmo muito bacana, inclusive parecido muito comigo mesmo. Mas se ele está aqui, ele fala assim, eu vou para Salinas agora, pá, ele não tem uma agenda, não se consegue fazer uma agenda para aquele homem, aquela criatura de Deus. Mas é uma pessoa muito humilde, boa de trabalhar, nos dá liberdade para agir, né? Então, a Marisa está assim hoje, assessorando o deputado, estou trabalhando na pré-candidatura a deputado estadual do Silvanei Batista, o ex-diretor do SAMU comigo por 2 mandatos, né, uma pessoa que a gente conhece, e depois a gente vai falar, eu vou falar dos nossos sonhos para a nossa cidade. Então, mas a Marisa hoje está assim, cuidando muito da saúde também, eu deixei muito tempo. Eu envolve muito, a gente é muito intenso em tudo aquilo que faz, e depois desse tempo, voltar mais para a família, estar mais em família, quer dizer, eu consigo ficar 3 dias por semana em casa, mas 3 dias inteiros que eu consigo ficar com a minha família, né? Isso é muito bom. Minha família, meu pai, meu marido, meus filhos já são independentes, né? Graças a Deus estão aí com as suas vidas. Então, a Marisa hoje está uma pessoa assim, até mais tranquila, mais cuidadosa, tô vivendo um pouco, sabe? Fiz 53 anos agora, dia 10. Marisa tá novona, rapaz. Ah, Marisa tá assim, e tô nova por causa do louro, né? A gente põe cabelo louro, a gente fica mais nova. Aconselho, viu, meninas? Fiquem louras que vocês vão ficar mais jovens, eu não né? posso seguir esse conselho mais. Mas aí, tô muito feliz, trabalhando bastante. Tô na política, não tem jeito, a gente quer até afastar, tá no sangue, tá na alma e tá no coração, é gostar da boa política. Marisa, em 2016, você conseguiu um feito histórico, até então para Bocaiúva, a primeira mulher a ser eleita prefeita. O que isso representou para você e o que isso representa até hoje para Marisa? Willy, essa é uma pergunta tão interessante, porque toda vez que eu começo a pensar, na verdade, quando eu fui eleita, eu não imaginei essa situação de falar, poxa, sou a primeira mulher a dirigir um município desse, até porque eu via a função de prefeita como uma funcionária normal. E isso até causou algumas situações, porque as pessoas, assim, acharam o meu jeito de agir, às vezes um jeito mais maternal, com algumas coisas. Sim, e, por outro lado, me achavam muito dura, muito enérgica. Mas eu só pensava nessa situação, nunca de ser a primeira mulher eleita prefeita de uma cidade como Bocaiúva, do porte como Bocaiúva, que tem a sua importância. Inclusive foi por isso que eu ganhei um destaque no estado, fui convidada e fui eleita uma das diretoras da Associação Mineira de Municípios nos 2 mandatos na diretoria, né? No SAMU, fiquei como vice-presidente também por 2 mandatos, no consórcio de saúde daqui do município, fui presidente por 2 anos. Então, o destaque, esse jeito da gente muito saído, muito que dá conta de muita coisa, me despertou
aquilo, mas por que isso tudo? Porque você entra numa reunião, você vê 100 homens e 4 mulheres. Na política tem isso ainda, né? Na política, infelizmente, é dessa maneira, né? Inclusive, assim, a gente só ouve muito pedir desculpa, porque o jeito de homem falar tem algumas coisas assim que eles falam, na que vê, ou desculpa, viu, Marisa? Porque esquece que tem uma mulher no meio, mas é uma, ou duas, não é? Eu estive numa reunião há pouco agora no Senado e só tinha eu. Eu não tinha nem mais. Eu não sou prefeita, mas eu fui convidada pelo senador. Eu estive presente lá. Aí ele que falou, eu falei, eita, nós temos só uma flor do mundo desse tanto de cravo aqui. Eu falei, ainda bem que você tem pelo menos uma, né? Mas é assim, a mulher na política tem essa dificuldade, não é? Então, ser a primeira mulher a ser prefeita da minha cidade, eu só consegui pensar isso depois que eu saí. Porque eu fui refletir tudo o que eu passei, todas as pressões que eu passei, tive que suportar nos 4 anos, e justamente eu fui fazer a leitura. Eu quebrei um paradigma. Sim. Uma cidade comandada por homens, o tempo todo é homem na política, homem na política. As mulheres são tão inteligentes, são tão minuciosas, carinhosas, preocupadas. Eu falo isso porque meu secretariado era 90% mulheres. Eram pessoas sem hora para ir para casa, sem dia de trabalho, porque amavam, faziam com muito amor as coisas. Não é que o homem não faça, sim, mas o homem é mais pragmático. A mulher tem uma visão essa é da natureza humana, né? Também, exato, isso é da natureza. Sim. Deus nos criou diferentes, né? Então, isso aí na força física também, nós somos diferentes de homens, mas no nosso pensamento, no nosso agir, as mulheres são diferentes. E isso acaba que eu choquei uma grande parte da comunidade política, que vive da política, que abraça a política, que são a classe masculina, sim, que é a maior parte da nossa cidade, e isso, pensando nessa questão de como foi Marisa a primeira prefeita, eu sei que eu entrei para a história disso, e espero não ser a única. A única. Sabe? Eu gostaria muito, muito mesmo de ver mais mulheres na política, mais mulheres como prefeitas, vereadoras, porque eu tenho certeza que ajudariam a cuidar muito bem, em parceria com os homens. Nunca eu falo isso para mulher mais ou menos, não é. Mulheres são diferentes de homens. O jeito de governar de mulher é diferente. Só isso. Marisa, a gente teve nessa última campanha eleitoral, lá em 2020, você até fez um vídeo já no finalzinho da sua campanha, e ali você falou várias coisas. Até a impressão que a gente que estava assistindo aqui falou, Marisa desabafou, colocou para fora aquilo que estava amarrando há muito tempo. E aí surgiu um questionamento desse próprio vídeo. O prefeito, o grupo liderado pelo ex-prefeito Alberto Caldeira, de fato conduziu Marisa ao poder em 2016? De jeito nenhum. Tanto que eu não era candidata dele. Quem ele apoiou foi o Fernando, né? Fernando de Pedrão. Fernando de Pedrão. Ele apoiou o Fernando de Pedrão e não apoiou a mim. Em momento algum. Né? E eu falo que uma das provas maiores, porque o tempo todo o pessoal falou, Marisa vai ser conduzida por Alberto, Marisa vai ser conduzida por Alberto. Na cabeça das pessoas, a Marisa seria conduzida não só por Alberto, mas por um monte de outras pessoas. E, de repente, tem uma prefeita Marisa eleita, e aquela Marisa que sempre foi carinhosa, educada, sou assim com as pessoas, atenciosa, batalhadora, mas eu penso e não sou marionete de ninguém. Então, já chocou um monte de gente achando que eu iria fazer aquilo ali seguido. Mas, nesse momento, Alberto, para a eleição, Alberto Caldeira não me apoiou. E, da mesma maneira, a maior prova foi nessa eleição agora. Que ele montou o grupo, lançou o Pedro Serol, que era dentro do nosso grupo, né? Levou Zé Marião junto, que era, né? Vice, que era meu vice, sim. E de repente estava lá já com Pedro Serol e apoiou junto com o Gil, que foi uma surpresa absurda para mim também, porque eu fiquei sabendo que Gil estava apoiando no dia que ele fez o comício de lançamento da candidatura do Pedro Serol, né? Então, assim, foram coisas que aconteceram que só acontecem quando
há uma revolta, porque eu tive 13 oposições, com 13 vereadores, eu tive 13 oposições. Fortes, inclusive. Muito fortes. A gente vai até falar sobre isso. Mas... Então, assim, e isso foi muito difícil para os momentos dos quais a gente passava, né? Ser eleita, não fomos conduzidos por Alberto, nem na primeira, nem na segunda, nem agora nessa segunda tentativa de reeleição, não é? De forma nenhuma. Não há essa condução, há um respeito. Eu respeito Alberto com toda certeza, por todo o trabalho que ele fez por Bocaiúva, mas a gente nem tem contato, nem de conversa. Por exemplo, a gente não se fala. Ele mudou daqui, etc. Eu não era do grupo de amigos mais íntimos, como tem outros amigos dele mesmo, que são né, amigos dentro de casa. Nunca fui. Então, assim, eu continuo não sendo. Eu sou uma pessoa que o respeita e que tem a minha forma de pensar. Marisa, analisando hoje o cenário político e analisando hoje a gestão que aí está, a gestão do Robertão, como você avalia? Avalia positivo? Você acha que teria que mudar alguma coisa? Ou não teria que mudar? Está 100%? Como você vê isso hoje? Olha, eu tenho muitas coisas para falar da gestão agora. E muitas coisas eu mando a mensagem para o Robertão. Detesto ir para a rede social e ficar descascando cana. Não é isso. A gente tem que ir com responsabilidade, por amor à cidade e às pessoas. Que quando você vê que a coisa está dando ruim, está sofrendo pessoas, não adianta você ir lá no Facebook, tá fazendo isso, não está tendo aquilo, não adianta. Eu sou da pessoa que vai direto. Não gosto muito disso, não. Eu sofri muito isso, né? Se as pessoas viessem direto para mim, talvez eu teria resolvido situações que não foram resolvidas, mas que nunca chegou até a mim. Então, eu não quero que outra pessoa passe, ou as outras pessoas passem. Então, a administração agora, para você ver, agora eu vou precisar dos óculos. Fica à vontade, Marisa. Eu trouxe uns dados muito importantes para a gente aqui. Os 2 primeiros anos da nossa gestão foram caóticos. Por quê? 17 e 18. 2017 e 2018. Por quê? O pessoal fala, mas você foi eleito em 2016, você não sabia que seria assim em 2017? Nunca aconteceu na história de Minas Gerais de um governador simplesmente parar de pagar os impostos. Verdade. E aí eu entro para uma gestão que tinha dado posse num concurso e elevado a folha em mais de R$1 milhão. A folha de pagamento do município de Bocaiúva é gigantesca, né? E com a posse dos concursos, não tem nada contra concursado. Eu tenho questão financeira. A gente tem que olhar onde que pode ir a mão. Pra você ter ideia, o recurso do Fundeb, que ele vem para pagar os professores, logicamente, para investir nos professores, mas em melhoria de escolas, etc. Na época que eu cheguei, e continua assim ainda, 98,27% da receita do Fundeb é gasto somente com o pessoal. Quer dizer, o que você vai investir numa escola? Como que você pode investir na melhoria? Nós conseguimos, inclusive, acho que tem uma pergunta aí de umas coisas assim, o que nós deixamos, né, que vai para frente, para o município. Tem as coisas que hoje as escolas estão do jeito que estão, porque aderimos e fizemos um projeto e foi aprovado pelo governo. Então, as coisas, infelizmente, foram chegar agora. Mas os 2 primeiros anos, William, olha para você ver. Eu fiz um paralelo dos 2 primeiros anos da minha gestão, 2017 e 2018, e fiz um paralelo do ano e meio, né, da gestão do prefeito Roberto Torres na questão de receitas. Sim. Para você ter ideia, nós simplesmente, Robertão, no ano de 2017 e 2018, a nossa receita foi de 73 milhões. Agora, na receita de 2021, até o final, tá? Na 2018, eu fiz os 24 meses. Sim, sim. Agora, de Robertão, e até agora eu fiz o levantamento até junho, simplesmente 117.489. Nós recebemos nos 2 primeiros anos 44 milhões a menos. E olha que a cidade endividada, sem os recursos do governo, né? Então, assim,
já foram deduzidos, está no portal da transparência. Eu falo que eu até deixo cópia com você, um levantamento aqui muito bom. Eu fiz do FPM, do ICMS, do IPI, do CID, do Fundeb, todos os impostos. Então, o que o município recebia na minha época e o que recebe agora é infinitamente maior. Além de que, não podemos esquecer que o parcelamento das dívidas dos 2 primeiros anos daquela que nós não recebemos, né? Nós começamos a receber em 2019 e recebemos em 2020 e essas parcelas estão sendo pagas agora para Está chegando agora. Ainda está chegando agora. Mais ou menos 150 mil de Fundeb, né, mensal, que era referente lá ao Fundeb nosso, que eu tive que tirar dinheiro da iluminação pública na época, e no fechamento a gente voltou o recurso, né, para pagar professor que ficou sem recurso, para transporte escolar. Foi um tempo caótico. O básico, praticamente o básico. O básico. Aí fala, mas por que Marisa não está fazendo mais como eu poderia fazer? Mas no hospital não faltou nunca boa alimentação, investimentos nos equipamentos, abertura de novo centro cirúrgico, médico. Pagava-se muito bem. Estamos com dificuldade no município para um médico. Hoje. O pessoal não vai para Bocaiúva, não vai para Bocaiúva. Antes era, eu quero ir para Bocaiúva, porque Bocaiúva paga e paga direitinho. E isso eu consegui, William, num dia que as coisas estavam tão desesperadas para o nosso lado, e eu precisava, o hospital tinha que ter o recurso para passar, todo mês. E chegou no momento que eu tinha que reduzir tudo. Aí o que eu fiz? Eu reduzi as secretarias. Teve secretário que ficou com 3 secretarias para a gente economizar esse valor. Sim. Eu nomeei muitos funcionários efetivos, porque já tinham dinheiro de efetivo, então já não aumentava. E reduzi os salários nossos em 10% por um período, meu, de todo mundo. Sim. E aí eu tive que ir para o hospital, pedir médico para reduzir salário. Todo mundo falou, os secretários, você não vai conseguir? Você não vai conseguir. Médico é muito corporativista, eles não vão. Reuni com todos eles lá na sala que tem lá no hospital, que era a sala de reuniões grande, todos eles. Pedi quem não tivesse de plantão no dia que fosse lá somente para reunião, porque eu precisava do aceite. E aí eu propus, expliquei a situação, falei, vocês estão recebendo em dia, eu prometo continuar pagando em dia, mas eu vou precisar que vocês reduzam os seus salários, porque vocês têm que me dar o sim aqui, porque reduzir num contrato já feito, assinado, precisa-se das questões legais. Sim. E se vocês me ajudam nisso aí. Unanimemente, todos os médicos aceitaram. Surpresa eu fiquei. Os enfermeiros que ganham não tão bem aceitaram também fazer. Nós queremos fazer a nossa parte. Aí o médico falou, Marisa, eu estou há 8 meses em tal município. Eu estou há 8 meses sem receber. Então eu prefiro ficar no município, que eu sei que naquele dia eu tenho o meu dinheiro, como aqui em Bocaiúva, naquele dia o dinheiro está na conta, do que eu não ter esse dinheiro, como eu estou trabalhando, não estou recebendo nos outros lugares. E estava assim em todos os lugares. E Bocaiúva estava certinho. Então, assim, os 2 primeiros anos, chegar na prefeitura naquele dia e ver 45 milhões de dívidas, 1º de janeiro. E no dia 4 de janeiro, mais ou menos, o Estado já chamou para informar que não pagaria mais, não repassaria o ICMS, nem o IPVA, nem o imposto que era do Estado. Bateu o desespero doido. Isso que eu ia perguntar, e como foi, Maria? Você chegar, primeiro mandato, de cara você já encontrar essa dívida que você falou, essas dificuldades, e qual foi o sentimento? Na primeira semana também tem mais uma. 45 milhões da prefeitura de dívida. E 11 milhões que a Receita Federal mandou para pagamento referente ao hospital. Aos 8 últimos anos do hospital, antes de mim. Até 2015, 4 anos de Alberto, 3 anos de Alberto e 4 de Ricardo, sem o pagamento de impostos federais, daquele que desconta do funcionário, sabe? E aí a Receita bateu em cima, num momento onde não tinha nada. Aí, olha, você sabe o que se faz? Se faz o seguinte, reúne-se uma equipe, que é uma equipe muito boa, que eu agradeço demais as pessoas que trabalharam já com a gente, e falamos, tá aqui, nós estamos com esse bolo está estragado,
E nós vamos precisar juntar esses pedaços, dividir alguns pedaços, jogar fora algumas coisas, cortar o que a gente pode e trabalhar com o essencial. Qual foi a primeira coisa de essencial? Saúde. Fala, saúde. Hospital tem que ser mantido 100% no seu atendimento e de qualidade, limpeza. Graças a Deus, até hoje são elogiados por isso. O bom atendimento. PSFs com médicos, não faltava PSS, todos os médicos, todos os né, médicos PSF, nos sim. PSFs, dentista, farmácia com medicamento. Aquilo que era para de atendimento para o povo, que saúde não marca a hora, é a hora do desespero. Primeiro foi isso. Manter as escolas abertas, merenda de qualidade, né? E com o banco de alimentos funcionando a todo vapor, graças a Deus, conseguimos fazer, nós ganhamos, William, esse eu gosto muito de falar, a agricultura foi muito prestigiada na nossa época e nós ganhamos o certificado de cidade que mais comprou do agricultor familiar do norte de Minas. Então, o quê? Eu comprava do próprio, para quê? Para gerar a renda aqui. Aqui dentro, então, sim. o quê? Eu comprava o produto da agricultura, que ia direto para a escola. Aqui, o agricultor ganhava, o dinheiro circula no município, né? E a gente ainda tinha uma merenda de qualidade. E isso também para o hospital, para todo... Um dia, vou contar rapidinho, eu lembro de algumas coisas. Eu estava no hospital com minha irmã, que tinha caído no banheiro, quebrado o braço. E ela caiu umas 10 horas da noite. Eu cheguei, isso eu não era prefeita, e tinha uma senhora que é de uma comunidade de Navarro, Maria Preta, acho que é Maria Preta. Bem idosinha, com o lencinho amarrado na cabeça. Não esqueço da cena, ela com o senhorzinho dela na cadeira de roda, ele com AVC. Ela estava, isso já era quase 11 horas da noite, ela estava desde cedo com ele e eles não tinham comido nada. Ele, porque estava fazendo uns exames, não pode, às vezes não pode se alimentar. Mas ela não tinha nem jeito de sair, mas ninguém teve a empatia de oferecer para ela o almoço, o cafezinho da tarde, a jantinha de noite, que ela estava lá, daquele lado de cá, não estava nem internada, não. Eu falei, se um dia Deus me der oportunidade, isso nunca mais vai acontecer. Todos os pacientes com acompanhantes, todas as pessoas na espera que ficam lá na sala, ficam lá de cá no pronto-socorro, às vezes que esperando o médico atender, se ficava mais de 2 horas, estava na hora do almoço, e a pessoa lá, você aceita o almoço? Você aceita o almoço? Porque isso não era para faltar. E eu, graças a Deus, eu levo isso comigo, porque 2 anos de dificuldade que a gente enfrentou, mais 2 anos que a gente agiu com amor para as pessoas, os 2 primeiros anos. Essa diferença aqui, ó, 44 milhões a menos. É muita coisa. Era para fazer muita coisa, mas a gente tinha que pagar. Se eu não pagasse o hospital, o que eu fiz? Eu não paguei 11 milhões, eu não tinha. O hospital não gera renda. Vamos falar que o hospital não se cobra nada. É a prefeitura que repassa para o hospital. Sim. Então eu fui para a Receita, parcelei a dívida, graças a Deus honrei com isso, coloquei tudo em dia. Essa dívida, como as de 45 milhões também eu quitei. Graças a Deus, nesse período, porque eu fui obrigada. Não foi, mas por que você pagou? Era dívida de outros. Ou pagava, ou o recurso federal não vinha. Travava o município. Pronto. Então é o seguinte, tive que pagar. Pagamos esses 2 anos, né? Pagamos nos 4 anos, pagamos tudo, colocamos, ficamos com um bom nome na praça. Montes Claros inteira vendia para Bocaiúva, vinha gente de tudo quanto é lugar para licitação, porque sabia que Bocaiúva, o que se fizesse, recebia. E se não fizesse, ou fizesse mal feito, eles sabiam também qual era a minha ação. Eu visitava obras, assim, eu reuni o pessoal lá e falava, a obra tem que ser bem feita, porque eu vou voltar, e se não tiver bem feito, não vai receber. Só isso. Já avisava logo. Já. Marisa, foi bom você ter tocado nessa questão das obras. Qual foi a obra que você considera, ou a ação que você considera que marcou a sua administração, que marcou enquanto você foi prefeita? Ai, Jesus, foram tantas coisas. Assim, vamos lembrar, a gente conseguiu o asfaltamento dos bairros ali de cima do Jardim Aeroporto. Foi muito importante pra gente. Asfaltamento do Romeu, asfaltamento do Beija-Flor, asfaltamento dos calçamentos dos distritos, em todos eles. Pedregulho, mando um abraço aí pro Aelson.
o Pademivaldo, são amigos da minha alma, do meu coração. Pedregulho, Machado, Para a Terra, Morrinhos, mas o hospital foi assim o item do meu coração. E a água primeiro do hospital. O hospital, William, nós conseguimos com todas as dívidas, mas nós trocamos todo o material da maternidade, conseguimos colocar o oxigênio, né, ligado em 90% dos leitos, abrimos um novo centro cirúrgico, passamos a fazer aqui cirurgias ortopédicas, que não eram feitas nada aqui, tudo de acidente, de fratura, era encaminhado para Montes Claros. Conseguimos colocar aparelhagem toda eletrônica das salas cirúrgicas. Pra você ter ideia, um bisturi eletrônico, elétrico, que seja, na época custou R$38 mil, um bisturi. Tinha médico que falava assim, Bocaiúva, tem coisa que na Santa Casa não tem. Os equipamentos para cirurgia, que falam assim, os carrinhos, cada um custa seus R$200 mil. Nós compramos, colocamos em cada sala cirúrgica, o próprio raio-x digital que está aí sem funcionar, né? Então, o hospital e saúde foi a menina dos nossos olhos. Eu peguei 742 crianças que estavam mais de 11 anos na fila do SUS para operar adenoide, amígdala. Não ia fazer, porque não faz. Conseguimos zerar isso. Zeramos cataratas. Porque um dia, na rua, o Padre Maia me entregou um bilhetinho, e eu tenho esse bilhete guardado até hoje, ele falando escrito à mão por ele. Isso é uma relíquia, tá comigo guardado, padre. Na mão, ele falou, olha para os idosos, eles tem muitos que estão cegos, e é só por catarata. E cego mesmo, cego. De gente que não conhecia a netinha. Eu zerei isso, eu levei esse pessoal, contratei o serviço, levei para Gromogol com acompanhante, pagamos hotel e a refeição, fez a cirurgia. Nós zeramos a catarata até então e fizemos o convênio com a clínica oftalmológica que tem aqui, pelo SUS, eles são credenciados pelo SUS para atender a prefeitura. Então, isso está pouco divulgado, isso precisa ser melhor utilizado, né? Mas para atender a população, que é o Instituto de Olhos aqui, que está aqui em Bocaiúva, né? Então, esses foram que ganharam na época, foram credenciados pelo SUS para nos atender nessas demandas. E a água, não sei se você se lembra, também nos 2 primeiros anos, poxa vida, foi tanta coisa nos 2 primeiros anos, era caminhão-pipa, era briga, era aquela coisa, não tem água, e aí o caminhão-pipa você consegue colocar 3, não tinha dinheiro para poder pagar mais do que isso, e aí chegando numa casa, um caminhão-pipa com 10 mil litros ou 15 mil litros, ele vai numa casa que tem uma caixa de 1.000, outra 1.000, acabou. Até ele voltar lá para abastecer, era mais 2 horas, então ficava 24 horas abastecendo, estava insustentável. Então o que eu fui? Eu fiz, eu acredito que a maior obra e a melhor de todas que poderia ter sido feita. Nós elaboramos o projeto, desassoreamos a barragem do Onça, contratamos a empresa por licitação, através do SAAI, fabricou as lâminas de aço naval e aumentamos o potencial do reservatório em mais de 300 milhões de litros, porque na época da chuva passava direto. Então, na época da chuva, coloca-se as placas, que elas são removíveis, ela absorve aquela água. Quer dizer, aí no período vai gastando, parou de chover, vai gastando, mas lá manteve aquele volume que iria embora. Então, a gente não tem hoje essa falta de água na cidade, justamente por conta dessa obra que foi feita, pensado por muitas mãos, pelos engenheiros da prefeitura, pela equipe, que sempre pensou assim, ir no foco do problema. Então, eu falo que a minha gestão foi muito humana, porque onde não se tem dinheiro, precisava tratar bem o povo, sabe? Então, isso a gente fez assim com muita dedicação nos 4 anos e nas 24 horas do dia desses 4 anos. Pessoal, deixa eu deixar um recado para vocês.
falar do nosso patrocinador desse episódio, o TDT Score, onde você encontra os melhores e mais baratos celulares de Bocaiúva e também, olha, de toda a região, tá? Lá são os menores preços, alta qualidade, ótimo atendimento, garantia em todos os aparelhos, dividimos em até 18 vezes no cartão. Então te convido, venha nos fazer uma visita na Avenida Francisco Dumont, número 16, no centro da cidade. Fica ali, ao lado do Banco Itaú. Venha você adquirir o seu aparelho, que estamos de braços abertos. Marisa, eu quero entrar num tema que é um pouco, não sei se vai ser difícil para você falar, mas assim, você sofreu uma oposição muito forte durante o seu mandato. Correto. Muito forte. Você atribui isso a quê? Você colocou aí todas as dificuldades da sua gestão, como você conseguiu passar por esse momento, e mesmo assim, a oposição na Câmara foi muito forte. Por quê? William, falaram muito, e você já deve ter ouvido, e falaram assim, que circulou a ideia o tempo todo durante a minha administração, a nossa administração, que a Marisa não ouvia. Que a Marisa não ouvia ninguém. Eu ouvi muito isso. Né? Que a Marisa, não adiantava tentar conversar com a Marisa, que a Marisa não ouvia. Se eu não ouvisse, eu não teria concedido uma secretaria de esporte para a indicação de um vereador. Eu não teria concedido a direção de uma autarquia para outro vereador a pedido, porque queria se fazer o nome. E são justamente esses, né, que nos deram o prazer de mostrar o seu caráter na hora de fazer as eleições, dividiram o grupo e com isso a gente perdeu a eleição. Né? Então, se a Marisa não ouvisse, a Marisa não dava oportunidade. Dei a Secretaria de Saúde para outra pessoa do mesmo jeito, né? A gente nomeou uma pessoa, porque secretário é confiança. É aquela confiança que a pessoa trabalha. Tá tudo bem, vai fazer seu nome, etc., mas não vai querer o seu lugar. Sim, ela vai te ajudar. Então, o que aconteceu? Todos eles passaram a passar essa questão para a população, disse que eu não ouvia. Inclusive, eu ouvi de um presidente de associação, falou assim, eu não acredito que você veio aqui. Eu fui depois da eleição. Porque falaram que você não fazia, porque não conseguia chegar, não adiantava conversar com você, ninguém consegue conversar com você. E todos que sabem que estavam ao meu lado sabem que eu não deixava de conversar com ninguém, de forma nenhuma. Eu estando na prefeitura, eu estava conversando, no meio da rua eu estou conversando. Eu não conseguia sair de casa na hora certa, porque tinha alguém me esperando, se me esperava, eu não deixava a pessoa lá e falava, tinha vezes que eu colocava, entra aqui no carro e vamos, porque eu estava atrasado. Eu falei, entra aqui, vamos embora, você pode falar, e a gente resolvia. Eu descentralizava e confiava. Essa confiança eu não tive, a reciprocidade dessa confiança, porque em muitos que eu confiei não tiveram o caráter de, no momento certo, estar junto com a gente. Nós tivemos pessoas excelentes, maravilhosos profissionais que estão aí, e graças a Deus todos são elogiados hoje pela população, que falam, nossa, o seu secretariado foi o único da história que saiu do mesmo jeito. Todo mundo está tudo tranquilo, todo mundo com o mesmo carro, até eu mesmo do mesmo jeito, porque eu entrei, foi para administrar, não foi para tirar nada de ninguém, não foi para fazer coluio, não foi para nada. Eu entrei e entendi que Deus me queria, nesses 4 anos, Deus queria que fosse eu, porque eu não sei se fosse outra pessoa, aguentaria o que foram 2 anos sem recurso e depois 2 anos com pandemia. Eu não sei se outra pessoa daria conta de fazer o trabalho que eu precisei de fazer e de levar tanta chicotada como eu levei no lombo. Meu lombo ardeu demais. Tudo que se passava na Câmara batia de volta para mim. Tudo, absolutamente tudo. Então a Câmara puxou muito a gente para trás. Você está precisando de andar, a coisa está difícil. Aí lá na Câmara colocava-se alguma coisa mais difícil, para dificultar o caminhar. E isso só prejudicava a população, porque teve muitas situações que poderiam estar muito melhor e eu ter conseguido fazer bem mais rápido se eu não tivesse as oposições que a gente teve. Infelizmente foram oposições, foram grupos que se formaram com o interesse de serem candidatos a prefeito e na última hora não, no último ano,
externaram isso e começaram a fazer ainda pior ainda, uma oposição pior. E o critério, a condição de ser mulher, né? Porque de bater em mesa, de falar grosso, eu sou mulher, eu falo fino, não sou tem gente que me fala que eu sou. Lembra da novela que teve de Ruth e Raquel? Diz que eu tinha meu. Tinha gente que falava o seguinte: que hoje você tá Ruth, hoje você tá Raquel. Porque eu tinha dia que eu estava bem mais enérgica com as situações, porque precisava, porque minha condição feminina, a gente, por ser mulher, a gente é olhado da seguinte maneira. Eu não posso tomar as decisões tão firmes como o homem toma, porque eu sou mulher. Você acha que teve isso? Nossa, meu Deus. Eu tive vereador que me chamava me tratava, aquela mulher, essa mulher que está aí, é como se eu não tivesse família, como se eu não tivesse um nome, que eu não fosse uma autoridade. Por que eu não vejo hoje falando do Robertão, esse homem que está aí, aquele homem que está aí, por que eu não vejo? Você acha já ouviu? Que a oposição hoje ela é muito mais branda do que... Que oposição? Você acha que não existe oposição? Não está tendo oposição no município. Então está tudo certo? Quando não tem oposição, porque as coisas estão tudo correto. Então ótimo. Está tudo maravilhoso no município, então não tem nada. Não precisa de ter oposição. Porque eu vejo assim, o seguinte, fazer o executivo receber 300 ofícios solicitando não é resolver. Você precisa resolver, o vereador precisa resolver. Ele tem que ir lá levar a demanda da sua comunidade, do seu bairro, e falar, não resolveu. Não adianta você só falar assim, ó, não, eu cobrei, o ofício aqui, ó, te dou uma cópia do ofício, toma aqui, leva o ofício para você ver. Eu cobrei. Mas se cobrou e não aconteceu, não fez. Comigo não era assim. Comigo, eles queriam abrir processo porque eu não respondia aos ofícios. Porque eram ofícios assim, era para pedir para construir praça, e a gente sem dinheiro. Eu falei, como é que eu vou fazer praça? Eu preciso de cuidar do hospital, da saúde. Eu preciso cuidar da água, preciso cuidar da escola, do transporte, da estrada. Quantas pontes caíram tudo na gestão da gente? E a gente teve que levantar, fazer, tirar de onde não tinha, mas tinha que fazer. Como é que eu deixo o povo do Lalau sem passar? Como é que eu podia fazer isso? Um dos exemplos, em Alto Belo, em Terra Branca, em todos os lugares, tinha que fazer, porque caiu. Né? Então, não tem como. Não tem como. Então, e o quê? Vou fazer de madeira? Que como? Aconteceu um período de pandemia que a madeira, a gente tinha licitado, vamos dar um exemplo bobo, a gente licitou um pranchão a R$400, um exemplo. De R$400, o pranchão foi para R$3.000. E em órgão público, nada você paga dessa forma. O máximo que se pode é um reajuste de 10%, não de 500%. Aí o que tinha que fazer? Esperar 30 dias para notificar, notifica a primeira, notifica a segunda, notifica a terceira, para a pessoa falar assim, não vamos entregar, porque nós não conseguimos mais entregar disso aí. Aí você abre um novo processo licitatório que vai mais ou menos uns 20 dias. Nisso aí já foram quase 4 meses e o povo cobrando lá a sua ponte. E o sofrimento lá na outra ponta é diário. Aí quando chega na Câmara, você não tem o apoio da Câmara para suprir as necessidades das pessoas, porque o que precisava não é o que eles queriam. Eles queriam outras situações que não eram tão importantes para as pessoas. Eu estou falando que praça não é importante. Como é bom a gente ter uma praça bem cuidada. Tá bonita, inclusive, as pracinhas, né? Então, assim, é bom cuidar. Mas, entre falar assim, Marisa, vamos comprar o carregamento do medicamento que subiu por conta da situação de Covid, subiu 200%, mas a lei permitiu que se comprasse, ou vai fazer a praça ali que o vereador está pedindo? Eu não ia fazer a praça e não fiz a praça. Ele sabe, porque ele está ouvindo, eles sabem muito disso, né? Porque são muitas coisas que eu vejo que, assim, como pode pedir... Eles não conheciam a realidade do município, então eles tinham que ir na realidade do município. Então, assim, era dar as mãos comigo e falar, vamos trabalhar para o povo. Então, assim, vamos abrir mão de tudo. Não. Eu só tinha o tempo todo, inclusive um pedido de impeachment ridículo, absurdo, né? Que foi feito, foi um ano aquilo. Afinal de contas, Marisa, por quê?
Você quase foi impeachmentada. Quase sofreu impeachment. O que acontece? Quando nós entramos, William, assumimos em 2017, o Ricardo, ele tinha dado posse às pessoas. Como eu disse, ele deu posse além do que o volume do município podia em dinheiro. Sim. Aquilo subiu a folha de pagamento por quê? Porque justamente em janeiro, em fevereiro, etc., o Estado parou de repassar os recursos. Menos receita, né? A dívida aparenta ser maior. O Tribunal de Contas, analisando as contas, sugeriu, né? Nós não ultrapassamos, que precisaria reduzir a folha de pagamento. E nos deu 8 meses para isso. Isso é lei, é normal, para todo prefeito. Como nós não ultrapassamos, ele deu 8 meses para que a gente tomasse as providências. É assim a lei para todo prefeito, para toda prefeitura, para que você readegue. Aí você vai diminuindo despesas, vai cortando os gastos, demitindo, se for o caso, reduzindo as horas extras das pessoas, etc. Você toma suas providências para a folha de pagamento. Bom, isso. Essa recomendação foi tema de me pedir um impeachment, porque eu fui recomendado a baixar o volume de folha, sendo que eles sabiam que eu não tinha como demitir os efetivos. E eu tive essa tentativa, né? Foram aqueles 92 excedentes, não foi? Foram. Sim. Então, assim, a gente teve a tentativa de fazer até, né? E eles mesmos foram contra essa questão de não fazer, porque eles queriam ficar bem com o povo, mas para ficar bem com o povo eu não podia pagar. Não podia pagar, a folha ia ficar alta. Aí já veio a recomendação, eu tinha que demitir pessoas. E assim, o que a gente fez? Sinceramente, nós trabalhamos com a metade dos comissionados, igual eu falei, secretário ficando com 3 secretarias sem receber por isso, para ajudar, porque um salário de secretário, R$8.000, a gente tem que pegar para quem ganha mais para deixar os que ganham menos sossegados, né? Então, eu não tinha como demitir, por quê? Garis todos efetivos, limpeza toda efetiva, a saúde todos efetivos, demitir como? Como eu ia tirar médico do hospital? Como é que eu ia tirar enfermeiro? De onde eu ia, o que eu ia fazer? Não tinha o que fazer. Então, assim, a gente foi tomando as nossas providências e conseguimos reduzir, sim, ficamos no menor valor que poderia ficar. E por esse motivo, por essa recomendação, eles entraram com pedido de impeachment, que foi motivo de gargalhada de um desembargador. No dia que eu fui cheguei, né, eu falei, deixa eu procurar me orientar com isso aí. Aí fui para o Tribunal de Contas. O desembargador, na hora que eu mostrei para eles o teor do que estava acontecendo na Câmara, ele deu uma gargalhada e falou assim, nossa, eu tenho que rezar muito para vocês, para os vereadores do interior, porque eles precisam conhecer mais, eles precisam se interagir mais com as coisas. Isso chega a ser absurdo, prefeito. Deixa acontecer, isso não pode acontecer, porque com certeza vai cair. E realmente, né? Caiu porque alguns começaram a receber uma pressão popular. Fizeram isso com a Dilma, vai fazer com Marisa não cometeu o crime. Não cometeu, teve a pedalada da Dilma, eu não fiz pedalada. Uhum. Eu não tive nem como pedalar, não tinha bicicleta, não estava sem nada. Né? A prefeitura estava sem nada, os carros todos quebrados, a gente foi refazendo frota, foi fazendo tudo, trabalhando corretamente, certinho, resolvendo o que precisava resolver. Conseguimos muito benefício de fora para poder manter. Por isso também que eu afirmo que grande parte da oposição eu fortaleci, porque eu recebi de todo deputado, de todo mundo, eu recebi. Aí o vereador ia lá, eu que consegui, é o meu deputado. E eu falava, foi deputado de tal e vereador tal. Eu era honesta. Eu ia deixar de receber alguma coisa que o município estava precisando só para falar assim, que vereador tal? Claro, e falava sempre. O vereador que quiser, que conseguir recursos, pelo amor de Deus, traga. Eu recebo de todo mundo e falo. Boto faixa, eu já fiz isso. Faço faixa, falo que foi deputado tal. Comigo não tinha disso. Comigo só tinha uma coisa, o bem-estar de Bocaiúva. Eu precisava tirar Bocaiúva do estado lastimável que estava, gerar emprego, que as pessoas tinham essa necessidade comigo. Graças a Deus, nós conseguimos trazer várias empresas, a Andrade, o pessoal do Linhão, o próprio supermercado BH. Então, a gente conseguiu gerar novos postos de trabalho dentro da nossa cidade, graças a Deus, com todas as dificuldades. Se isso só não foi enxergado, porque era a Marisa falando e fazendo e trabalhando muito,
uma quantidade de pessoas que já estavam abraçando a causa junto com as oposições que foram feitas aí à nossa gestão. Marisa, você vai vir candidata em 2024? Como você analisa isso depois de toda essa experiência que assim você colocou, conseguiu driblar bem com todas as dificuldades? Mas você visa em 2024 tentar encarar isso tudo novamente? Eu falo que está nas mãos de Deus. Eu nunca imaginei ser candidata a prefeita na minha vida. Eu nunca imaginava isso, nunca. Quando eu era garçonete, meu sonho, quando eu estava lá trabalhando no Zumbi, eu queria era ser freira, meu Deus. Olha para você ver. Ai, mas eu queria. Eu falei, eu vou ser freira e tal. Cheguei na adolescência, 16, trabalhando no Zumbi ainda. Aí fui fazer meu sonho passou a ser trabalhar na Rima. Aí teve um teste para estágio, fiz o teste, passei em primeiro lugar no teste, fui trabalhar com o psicólogo que organizou o teste, né? Por quê? Porque eu era excelente datilógrafa, porque ainda tinha máquina de datilografia. Existe ainda, né? Mas é relíquia, né? Pouco usado, é relíquia. Né? Ou não usado. Ou não usado. Eu não vejo quem esteja usando. Mas, assim, eu era excelente datilógrafa, né? Muito boa, muito boa mesmo. Então, assim, quando eu falei, eu tenho datilografia na hora da entrevista, eu não esqueço de olhar dele. Você tem datilografia? Falei, tem, Afonso. Seu Afonso, tem. Aí fiz o teste, passei, realizei o sonho de entrar na Rima. Aí conheci Roberto, aí a parte da freira já ficou para trás. O sonho de ser freira já tinha acabado. Já acabou. Aí eu fui para Rima, né? Fui. Então, assim, como é que uma pessoa que nasce, William, lá, assim, numa casa iluminada com lamparina, dormindo em colchão de capim, travesseiro de paina, buscando água no rio, vai imaginar um dia ser prefeita de uma cidade? Não imaginava. E quando eu fui prefeita, para mim, era só um trabalho. Era só muito trabalho. Então, assim, eu dediquei minha vida nesses 4 anos para o trabalho. Eu não tinha luxo, eu não frequentei festas, eu não sou pessoa disso até hoje. E agora com o Covid ainda, o povo fala, Marisa, você sumiu. Gente, eu tô aqui, gente. Mas eu não tenho ainda coragem de me aventurar nas festas, nas coisas. Eu não tenho coragem. Eu tô indo à missa. E dentro da missa, fico na missa, com a máscara e tal. Mas eu não visito muitas pessoas, que eu tenho medo pelo meu trabalho, né? E eu tomo muito cuidado com meu pai. Deus me livre se ele pegar a Covid por minha causa, trago por mim. Então, William, essa questão de Marisa vem candidata lá em 24, eu deixo nas mãos de Deus. Porque se Deus me conduziu nos 4 anos para enfrentar 2 anos sem recurso, 2 anos de uma pandemia, eu ser tão apertada enquanto eu estava tomando as atitudes, os vereadores, muitos deles que não, tem que deixar porque senão o comércio vai isso, mas eu tinha que fazer porque era lei, veio o decreto, só pode funcionar isso e aquilo. Eles liam, mas eles não queriam entender. Aí vai na reunião, aí se posicionava tudo contra a gente precisando de salvar. Mas eu falo com muito orgulho na minha alma. Nos 2 anos de condução da pandemia, que foi bem forte, eu fiz as ações muito firmes mesmo, não me arrependo, porque eu saí nos 2 anos com 6 óbitos. Né? Hoje nós estamos aí com 80 e tantos óbitos. Então quer dizer que eu não errei, mas eu consegui salvar vidas. Não sei de quem eu consegui. Pode ser sua, a minha, até a do meu pai, de quem a gente ama, de um desconhecido qualquer, mas também nós perdemos muitos amigos por essa doença que ainda não acabou e que o município precisa não fazer terror, mas precisa ter mais normas, mesmo mais severas, e colocar carros de som na rua, falar, não acabou, volte a usar máscara. Isso é bom, porque a nossa cidade não pode mais caminhar para Montes Claros, porque agora está sendo o seguinte, Montes Claros. Quero falar isso aqui porque realmente é fato. Se você for encaminhado com Covid, eles vão colocar junto com outras pessoas lá, não está nem aí.
Quer dizer, pega Covid porque está todo mundo vacinado mesmo, então mistura pessoas. Então é você, vai que adoece aqui, por exemplo, uma pessoa diabética, né? Que já é de risco, pega o Covid, em vez e se agrava, vai para Montes Claros, aí se tiver alguém daqui que simplesmente quebrou a mão, ele vai ficar no mesmo lugar que a pessoa ambiente de Covid. É assim que está sendo Montes Claros. Né? Então, a gente não pode mais ficar colocando... a Covid passou, Passou não, gente. Só está mais, graças a Deus, o pessoal mais vacinado, né? Tá vacinando. A juventude precisa se vacinar mais, que é o pessoal que mais gosta de balada, né? E a adesão então, assim, é baixa, tem sido baixa. E a adesão da juventude... Eu gostaria de falar para vocês isso. Jovem, vacine-se. Vacinando, o Covid, se você pegar, ele vai ser mais leve. Mas você também vai levar para dentro da sua casa uma doença mais leve. Porque você não vai deixar de ir em farra, no pagode, num forró, numa cavalgada. Mas por que não? Vacine-se. Porque vacinando, a doença pode chegar, mas vai chegar mais branda. Então, assim, enquanto não tiver isso, nós vamos ter casos graves e mortes ainda está acontecendo em Bocaiúva por Covid. Sim. Então, nós não podemos mais, né, fazer essa parte. Então, William, do mesmo jeito que Deus foi lá e conseguiu enxergar uma pessoa que sempre gostou de tratar as pessoas com muito amor, com muito carinho, uma assistente social, enxergou nessa pessoa a capacidade de gerir o município e falou assim, ele deve ter falado desse jeito, você vai sofrer, minha filha, mas você vai sofrer demais, minha filha, mas tem que ser você. E eu fui, e eu trabalhei. É só isso que eu tenho para falar. 2024, a Deus pertence. E aí, para vereadora, você não cogita ou também você coloca dessa mesma forma? Deixo tudo nas mãos de Deus. Porque o que Deus quiser de mim, porque eu sei, Deus, eu tenho uma sensibilidade muito grande. A gente que reza, a gente dobra o joelho, a gente sente. Deus fala com a gente. Deus fala com a gente. Então, assim, eu já sabia do resultado da eleição, eu sabia como seria, mas tem muitas pessoas que te amam e querem você, e aí você não pode decepcioná-las, né? Então, aí, por isso que eu coloco nas mãos de Deus. Aí eu só peço a ele que ele queira uma coisinha melhor para mim, pelo amor dele mesmo, porque foram 4 anos de muito sofrimento. De muito sofrimento. Mas em algum momento, Marisa, você esperava, estando no poder, terminar em último nas eleições? Esperava, porque o que aconteceu? O grupo rachou. Sim. O grupo era junto era forte. Junto era coeso. Ganharíamos a eleição. Mas, infelizmente, né, na última hora, você ficar sem os seus vereadores, todos, né, ninguém nos apoiou. Né, não teve nenhum para falar assim, eu vou com Marisa. Não teve nenhum para falar isso. Né? E tem uns que falaram, mas era mentira, a gente viu. Né? Só falou, mas não estava. Então, assim, para as pessoas, eu só peço a Deus que lhes dê mais caráter, que lhes dê um pensamento mais verdadeiro, porque o que eles fizeram, as pessoas vão julgar pelo que eles fizeram. Se eles são capazes de fazer o que fizeram comigo, ficavam do meu lado, sentados do meu lado o tempo todo, e nas minhas costas estavam fazendo outra situação, isso mostra o caráter da pessoa. Então a pessoa tem que saber em quem confiar para as próximas eleições, para que as pessoas, sinceramente, para que a gente tenha uma cidade que progrida mais. Bocaiúva parece ter uma âncora, sabe, William? Nós, 134 anos, né? Amanhã a nossa cidade morena faz 134 anos. E que Deus derrame chuva de bênçãos sobre nossa cidade, nos proteja contra o vírus, abra os caminhos de todo mundo, que a gente consiga oportunidade de trabalho, que a nossa economia cresça, que o nosso país vá pela paz, pelo amor de Deus, para não ter tanta desavença nesse período eleitoral que está vindo aí, né? Que Jesus abençoe toda a nossa cidade para isso aí, nos seus 134 anos aí, né? E que Deus conduza nossos caminhos para 2024. Marisa, eu quero te agradecer. Nós estamos finalizando nosso bate-papo, foi rápido, né? Foi muito bom, muito esclarecimento. Eu gosto de convidar as pessoas porque muitas coisas que vocês falam e esclarecem fica melhor para a população. Por isso que eu gosto de abrir esse espaço. Está sempre aberto quando você precisar, quando você querer, quando você quiser. Está aberto o espaço.
Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo, para a gente finalizar. Bom, para onde eu olho, William? Pode olhar para essa câmera aqui. Aqui. Então, deixa eu tomar um pouquinho de água para garganta seca. Bom, eu continuo sendo, sempre falo assim, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu continuo morando lá no bairro Zumbi e não na mansão que eu não tenho em Montes Claros. Eu brinco disso toda vez que o pessoal falava que eu tinha mansão com piscina em Montes Claros, né? Nunca essa mansão eu consegui chegar nela, mas eu continuo aqui morando aqui. Geralmente as pessoas me encontram na casa do meu pai, porque os finais de semana a gente sempre está com ele. Um beijão, meu amor, depois ele vai ver. Quero mandar um abraço pro meu sobrinho João Lauro, apaixonado com política, que veio do sul de Minas e está aqui uns dias para cuidar do meu pai, para passar uns dias com ele. Mas para nossa Bocaiúva, nossa região, a mensagem que eu gostaria de deixar é simplesmente assim, nós estamos chegando aí no momento definitivo também da política do nosso país, do nosso estado, né? E é importante que a gente faça as avaliações corretas, escolher bons candidatos para representar as nossas cidades, para que as nossas cidades não tenham migalhas. Bocaiúva não é uma cidade que merece migalha, não. Bocaiúva precisa ter representantes à altura, porque nós precisamos ter UTI no nosso hospital, precisamos ter hemodiálise. É a minha luta, essas duas situações. Nós precisamos crescer e avançar muito nessa questão de saúde, para que as pessoas não saiam 4 horas da manhã todo dia para fazer hemodiálise, passar 6 horas numa máquina, ficar lá esperando o ônibus chegar aqui à tarde, fazer isso 3 vezes por semana. Tem gente que vem da roça, de carroça até certo ponto, para poder pegar um carro, para poder chegar no ponto do ônibus. Isso é desumano, né? E tanto dinheiro sendo gasto aí com outras coisas, por que não trazer para Bocaiúva isso, Bocaiúva sediar isso? Nós precisamos eu já batalhava nisso, sabe? Eu já tinha até feito um levantamento para isso. Mas eu quero falar para toda Bocaiúva, que a Marisa continua lutando por Bocaiúva, que é muito amor mesmo. É amar fazer. Amar olhar as coisas e falar assim, a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas para o bem. Então, que Bocaiúva esteja em paz, que vai nesse período agora eleitoral aí na paz, que não se dividam religiões, que religiões não se discutam pelo amor de Deus, porque o Deus nosso é um só, que a gente faça o melhor por todos, né? E falar que tô com muita saudade de muita gente. Mandar um abraço para minha família inteira, viu, William? Agradecer a você e falar aqui uma coisa que eu não falei, eu queria falar mais cedo lá numa determinada pergunta. Você me perguntou as questões aqui sobre a avaliação que eu faço da gestão. O prefeito Roberto, ele falou muito bem no dia lá da inauguração do Corpo de Bombeiros, que eu não tive tempo de concluir, né? Mas a gente fez todo o processo durante o tempo todo, né? Nossa, foi um dia muito feliz para mim, porque é uma conquista muito grande para nossa região. E ele falou o seguinte, que ele me agradecia muito, porque dificilmente uma pessoa deixava o município tão arrumadinho para que pudesse as pessoas chegar e trabalhar. Porque quando eu entrei, eu não tinha computador, não tinha dado, não tinha gasolina, não tinha carro, não tinha nada para trabalhar. E eu deixei 3 meses de todas as despesas pagas, todos os carros com tanque cheio, alimentação do hospital tranquila para não ter nada de errado, licitações feitas de alimentação por 3 meses e comprado medicamento por 3 meses para que a gestão pudesse começar, né, até fazer os processos licitatórios, as pessoas aprenderem a trabalhar, houve mudança de pessoas e ele me agradeceu por isso. E isso só quer dizer que eu quis mostrar que é o meu jeito responsável de lidar com política. Política é a arte mesmo de fazer o bem e nunca o mal. Então, a gente procurou fazer o nosso melhor. Deixo aqui uma mensagem de paz, de alegria, de harmonia, de saudade e de falar para todos vocês que conta comigo porque der e vier, tô na política, porque gosto, tá no sangue, na alma e coração. E vou continuar trabalhando muito por Bocaiúva, independente de eu ter cargo ou não. Eu vou continuar trabalhando. Um grande abraço e parabéns, Bocaiúva, por 134 anos abençoados aí. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Visualize Conversa. E essa semana nós recebemos a ex-prefeita de Bocaiúva, Marisa Alves. Até mais, pessoal.